Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui juntos para falarmos das coisas de Jesus. E hoje, o que eu senti no coração de falar, depois de uma ordem que eu recebi em sonhos a noite passada pelo Senhor, eu quero contar para vocês a história de um jovem. Sim, era um jovem que às vezes, ele era jogado para dentro da água, às vezes, onde ele vivia, era num lugar antigo, ele era jogado também sobre o fogo, ele era às vezes despedaçado, ele se machucava, ele se quebrantava, e dia a dia esse jovem ia secando. Ele rangia os dentes de tanta raiva, espumava pela boca, não conseguia falar, não conseguia reclamar mais e sofria muito. Mas esse sofrimento dele não atingia só ele, atingia ele e a toda a sua família. O pai dele, às vezes, o chamava até mesmo de epilético, até mesmo de lunático, porque o pai não sabia o que estava acontecendo com aquela criança, que abruptamente, sem uma razão especial, era jogado por um canto para outro, nada que ele fazia era estável. Ele se machucava, ele se despedaçava, ficava triste, rangia os dentes, espumava pela boca. Ah, ele tem epilepsia. Ah, ele é louco, ele é lunático. Mas o pai não sabia o que ele tinha. A única coisa que o pai sabia é que parecia que ele estava mudo, que quando acontecia, quando esses sintomas apareciam na vida dele, ele ficava mudo. Então o pai ouviu falar de Jesus e foi até Jesus e disse assim: olha, Jesus, eu tentei falar com seus discípulos e os seus discípulos tentaram expulsar esse espírito que está tomando conta do meu filho, esse espírito mudo que está tomando conta do meu filho, que está maltratando. E eu venho até ti, eu me ajoelho diante de ti, Jesus, porque os teus discípulos não conseguiram fazer nada para ajudar o meu filho. E se podes, se o Senhor pode, Jesus, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus olhou para aquele pai, ouvindo a história desse espírito surdo e desse espírito mudo que tomava conta da vida do menino, falou: olha, meu amigo, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E o pai disse assim: eu creio, Senhor Jesus, mas ajuda na minha incredulidade. Que loucura, não? Crer e pedir para Jesus ajudar na incredulidade. E ele continuou, depois de mesmo estando ajoelhado diante de Jesus, ele falou: ajude-me, porque tenha misericórdia não só do meu filho, mas de todos nós, todos a nossa família estamos passando por um problema com isso. E Jesus pergunta para ele: mas desde quando acontece isso com seu filho? Ele falou: desde a infância. Desde a infância, esse espírito mudo não o deixa crescer livre, não o deixa falar das suas dores, e também, todas as vezes que vamos falar com ele, ele não nos escuta. Então Jesus disse: isso não é só um espírito mudo, é um espírito mudo e surdo. Por que Jesus disse isso? Porque esse espírito mudo e surdo que toma conta da vida de muitas pessoas, não só de jovens, mas de adultos, tem por finalidade tirar o controle dessa pessoa. Porque Satanás, usando os seus demônios, tem por finalidade deixar com que o falar e o ouvir fiquem baixo o seu controle, não sobre o controle do Espírito Santo de Deus. E fazendo isso, Satanás consegue com que essa pessoa, com todos esses problemas, com todos esses sintomas desagradáveis, ela perca o controle da sua vida e ela não consiga oferecer amor ou receber amor. Seja oferecer amor ao Pai, a Jesus, a todos da sua família, como também receber o amor de Jesus e também dar amor ao próximo. Então Jesus ficou muito chateado com isso e falou assim: espírito mudo e surdo, sai dele e não volte mais. Só isso que Jesus fez. Não fez entrevista com o demônio, não fez nada, só disse isso: espírito mudo e surdo, sai dele e não volta mais. E o espírito imediatamente saiu. De que maneira? Jogou o menino ao chão, o menino teve uma convulsão de novo e de repente se acalmou, parou e todos disseram: esse menino está morto. Mas não, Jesus foi lá, estendeu a mão para o menino, levantou o menino e o menino levantou curado e completamente restabelecido.
E Jesus, quando acabou de fazer isso, ele disse assim: até quando vocês vão sofrer? Essa pergunta que Jesus faz para mim e para você hoje. Até quando, Renato? Até quando, Luci? Até quando minhas filhas, meus genros, meus amigos, vocês vão sofrer? Até quando vocês vão deixar que espíritos malignos de surdez de não deixar com que você fale, um espírito mudo e surdo, tome o controle da sua vida, impedindo com que você fale, impedindo com que você escute, impedindo com que você tenha capacidade de oferecer e receber amor de Deus e das pessoas? Até quando, disse Jesus, até quando vocês vão fazer isso? Só que Jesus disse assim, o problema não está no tipo de demônio, o problema está, sim, na falta de fé. Porque Jesus disse para o Pai, se você crê, tudo lhe será possível. E o Pai disse, eu creio, mas ajude na minha incredulidade. Muita gente crê em Deus, crê na igreja, crê no que o pastor fala, mas não consegue ter a credulidade de pôr em prática aquilo que o Senhor está dando para a gente. E Jesus disse assim, nada é impossível àquele que crê. Se você não duvida no seu coração, você vai conseguir, diz Jesus, remover até montanhas. O filho, o pai desse menino, desse jovem, ele tinha fé, mas ele não conseguia exercer a sua fé. É isso que acontece conosco, nós nos preocupamos com o demônio, e Jesus, quando disse e falou assim, esse tipo de demônio só se expulsa com oração e jejum. Até isso os crentes mudam, os crentes falam, esse tipo de espírito só se expulsam com jejum e oração. Não é, é com oração e jejum. Por quê? A oração vai te aproximar ao Pai e o jejum vai matar a sua carne. Então, nesse momento, você vai conseguir ter uma intimidade maior com o Senhor e você vai poder exercer a sua fé. Porque a fé é um dom de Deus. Deus nos deu a fé como um dom, é um presente que Deus nos dá. E ele pergunta, até quando vocês vão sofrer? O que vocês estão fazendo com a fé que eu dei para vocês? Vocês creem, mas estão como o pai do jovem, não são capazes, ajuda na minha incredulidade. E o Senhor Jesus está triste. O Senhor Jesus quer que eu e você reacionemos e, ao receber o presente dele da fé, nós coloquemos a fé nele em prática. Isso significa receber o amor dele, entender o amor dele e, a partir daí, usar essa fé não de uma maneira egoísta, usar a fé para pedir bens materiais, usar a fé para pedir contrário a outra pessoa, usar a fé para coisas materiais e esquecer do mais importante, usar a fé para abençoar outras pessoas. O Senhor quer que eu e você melhoremos a nossa fé. Os discípulos perguntaram, aumenta a nossa fé. Ele falou, perdoa. Muito da falta de perdão não deixa com que nós tenhamos fé. Mas o que Jesus está falando hoje é, ore e jejue. O que significa? Ore para que você possa ter a intimidade como aquele pai, ajoelhar-se no chão e falar, Senhor, ajuda-te na minha incredulidade. E jejuar para matar a sua carne, fazer com que você possa entender que você não é nada, que você precisa e necessita ter esse poder do Espírito Santo sobre a sua vida para você parar de sofrer. Então eu faço a mesma pergunta que Jesus fez para aquelas pessoas, para os discípulos. Até quando vocês vão sofrer? Eu não quero me apegar aqui na oração e no jejum. Eu quero me apegar, sim, na necessidade que eu e você temos de receber e fazer verdadeiro o presente que Jesus está nos dando. Exerça a sua fé. Expulse os demônios que estão atravessando na sua frente, que estão impedindo seus filhos, estão impedindo seu marido, estão impedindo você mesmo, estão impedindo os seus amigos de terem uma vida normal. Expulse os demônios que estão fazendo com que você não tenha capacidade de receber e dar amor. Expulse os demônios que estão fazendo com que você não tenha o controle da sua boca e não tenha controle do seu ouvido. Você fala tudo aquilo que você não quer, escuta só o que te machuca. O Senhor Jesus não quer isso, Ele quer que eu e você executemos e trabalhemos com a fé que Ele nos dá. Como? Orando muito, clamando, eu não sou capaz, eu não consigo. Ok, você não consegue, você está como o pai do jovem. Ok, não tem problema, venha nos meus pés, se ajoelhe, busque o presente que eu estou te dando.
e jejue, mate a sua carne e passe a acreditar em mim, porque tudo é possível aquele que quer, nada é impossível. Não tenha fé duvidando no coração, porque o Senhor vai fazer isso. Então, agindo dessa maneira, o Senhor vai poder fazer com que você e eu tenhamos sobre nós o Espírito Santo de Deus, e nós vamos poder dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Quem quer mais um pobre do que uma pessoa que não tem controle sobre sua vida? Deus quer que eu e você preguemos esse evangelho da libertação, de cura contra as potestades, anjos celestiais da maldade, nas regiões celestiais, contra potestados, principados. Nós temos esse poder na nossa mão. O Senhor nos capacitou para isso. Então, exerça a tua fé. Ele nos enviou para pregar o evangelho. O Senhor nos enviou, colocou o Espírito dele sobre mim, sobre você, para proclamar liberdade a quem está aprisionado. Quantas pessoas você conhece hoje, ou até mesmo você, que está aprisionado por esse espírito surdo e mudo, que não deixa você falar, que não deixa você escutar? Até quando, diz o Senhor Jesus, vocês vão sofrer? O Senhor nos ungiu para dar vista aos cegos. Eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito que está sobre mim nesse momento abra os seus olhos para que você comece a entender a luta espiritual e lutar, exercer, executar a sua fé contra todas as maldades do inferno. E o Senhor diz que Ele veio para pregar liberdade aos cativos, aos oprimidos. Meu Deus! Quantas pessoas hoje você está conhecendo e que você conhece que estão oprimidos, não conseguem ser felizes, têm de tudo, fazem de tudo, buscam tudo, mas não conseguem ser felizes porque estão opressos. Desde quando? Foi aquilo que o pai falou, desde a infância. Talvez houve um maltrato na infância, na adolescência, com a sua vida matrimonial, na sua vida relacional, um bullying, não importa. O demônio entrou, mas ele vai sair. Foi por isso que Jesus falou para aquele espírito mudo e surdo: saia e não volte mais. É isso que você tem que fazer, mas fale acreditando. Então eu falo agora no nome de Jesus, para você que está me ouvindo, que está aprisionado, que não tem liberdade, eu promulgo com o mesmo espírito que estava sobre Jesus, estava sobre os discípulos, está sobre mim, sobre você. Eu promulgo o ano aceitável do Senhor sobre a sua vida. Eu promulgo nesse momento liberdade a você que está cativo. Eu promulgo nesse momento, vista você que não está enxergando, porque estou falando do evangelho do Senhor Jesus, aquele que veio para libertar os cativos, ele veio para destruir as obras de Satanás. E Satanás não tem direito sobre a sua vida, porque você e eu somos filhos do Senhor. Acredite, tenha fé. Tudo é possível aquele que crê. Não duvide no seu coração. Mande embora esses demônios que estão fazendo você sofrer, a sua família sofrer, o seu filho, o seu marido, você mesmo, o seu pai, a sua irmã, seja lá quem for. Não esqueça, exerça e execute o presente que Deus te deu, que é o dom da fé. Acredite nele, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que eu e você pensamos ou imaginamos, porque o que ele pensa sobre mim, sobre você, são coisas muito melhores, e nós somos filhos, e somos filhos, somos herdeiros com Jesus Cristo, e ele nos fez assentar nas regiões celestiais, e de lá ele nos revestiu de autoridade para dizer a todo espírito maligno: saia e não volte mais, no meu nome de Jesus. E você vai dizer: saia no nome de Jesus, não aquele que eu conheço, não o que Paulo serve, mas aquele que me deu capacidade e me entregou a fé e me encheu do Espírito Santo. Relute, brigue, saia à luta, porque o Senhor quer te dar a vida abundante. E eu proclamo o ano aceitável do Senhor na tua vida, no nome de Jesus. Tenha um bom final de semana, um bom domingo, exerça a sua fé, porque é isso que Ele quer. O que você faz? Quer dar um like? Ok, mas eu não quero só like, não. Eu quero que você passe para outras pessoas, porque tem muita gente que precisa exercer a sua fé no Senhor Jesus. Porque tudo é possível aquele que crê.